Boa noite, família vascaína, aqui é o canal Cardeal da Colina. Mais um aplauso para nossa entrada aqui, né? Temos que aplaudir. Galera, falar do Vasco é difícil. E o Vasco hoje, nós estamos jogando com o Santos. Falta poucas horas para começar o jogo. O jogo começa às 19 horas, são 18 horas agora, nesse momento aqui agora. E o Vasco vai entrar com um time totalmente ofensivo ou de contra-ataque. Eu acho que é contra-ataque. Porque o Bruno Lazzaroni lançou agora o Spinelli, o Marino e o Andrés Gomes. E o Rojas jogando como um meio atacante ali, ofensivo ali. Galera, quando nós temos dois atacantes agudo, como é o Andrés Gomes e o Marino, vai ser difícil para o Santos. Não pode jogar nada? Claro que não pode jogar nada. Claro que às vezes, de repente, o Andrés Gomes e o Marino hoje não joguem nada, mas é muito difícil. Porque se ele pensar em jogar no contra-ataque hoje, ele destrói o Santos. Olha o que eu estou falando para vocês. Então, hoje, nós temos um técnico que vai botar cada jogador na sua posição correta. Não vai fazer os laterais jogar os zagueiros jogar de laterais. O que está acontecendo com o Diniz. O Carlos Cuesta ficava um cabeça de área recuado e o Carlos Cuesta subia, é, o Robert Renan subia como lateral. E o que acontecia? A defesa do time olhava, o meio-campo olhava do time adversário e fazia um lançamento longo. Isso aconteceu com Volta Redonda, aconteceu com o Corinthians na Copa do Brasil, tomamos o gol, com Volta Redonda tomamos o gol, e todo gol do Vasco que nós tomamos foi desse jeito, porque os zagueiros trabalham como laterais. Diniz, Diniz, infelizmente, muda teu pensamento, você é um bom técnico. Só teve coisa ruim do Diniz? Não, não teve só coisa ruim do Diniz. Teve coisas boas do Diniz. O Vasco fazia, entendeu? Fazia muitas situações de gol. Não fazia erro dos atacantes? Sim. Mas também era muito apavorado o time do Vasco. Ele tem que ser mais calmo. Mas será porque estava nervoso, porque o Diniz estava lá ali na reserva como técnico, o pessoal estava nervoso, sabia que ele escutar aquela voz dele irritante? Entendeu? É, Diniz, tem que baixar um pouco aquilo ali. E será um técnico mais de conversa, mais boleiro, que conversa com os caras tenham mais calma de fazer o gol, os gols vão começar a sair. Isso aconteceu no Fluminense, aconteceu no São Paulo, aconteceu no Cruzeiro e aconteceu agora no Vasco. E o Bruno Lazzaroni está indo, abraçando a galera como se fosse boleiro, certeza absoluta. Galera, hoje o jogo vai ser tudo para dar Vasco da Gama hoje. O Santos está numa crise desgraçada. Vai vir para cima do Vasco. Mas cuidado, nós temos Andrés Gomes, o Marino e o Spinelli. E o Rojas armando a jogada. E nós temos o Cuiabá no segundo tempo, nós temos o Mira no segundo tempo. E nós temos um time muito bom. E nós temos dois reservas bons também, de cabeça de área. Ah, não é bom não? É bom sim. Que é o Hugo Moura e o Tchê, né? Entrar no segundo tempo, precisar, emergência, JP. Todo esse pessoal vai entrar. Então, são jogadores bons. E o DVD e o Adson também. Olha só, bastante gente, né? Nós temos time. Vamos ao time titular do Vasco. Léo Jardim, PH lateral direita, Saldívida de zagueiro, é o Robert Renan de quarta zaga, Lucas Piton. Barros, é o Thiago Mendes e o Robert Rojas. O Marinho na ponta direita, Spinelli e o Andrés Gomes. Time reserva. Reserva do PH, Uma Rodrigues. Reserva do outro lateral esquerda, Cuiabano. Reserva, Hugo Moura e Tietê. Reserva do camisa 10 ali que tem ali. Nós temos o Nuno Moreira. E nós temos também, podem botar o JP. Podemos botar também botar o. Esqueci o garoto que era do Flamengo. Mas tá bom, mas não vai entrar não. Mas no ataque, a gente tem o Adson, que está jogando muito, correu no final do jogo contra o Fluminense, que o cara fez o pênalti nele. Nós temos o Brenner e nós temos o DVD. Então nós temos quase dois times para entrar. É só o técnico precisar. Então, galera, sobre a SAF do Vasco está
quase certa, final de março, início de abril. Enquanto demoraram um ano as antigas empresas para fazer, o Marco Lamarche demorou 4, 5 meses para poder fazer onde chegou. Então está quase certo. O time do Vasco está sendo vendido, vai ter que marcar uma assembleia, conselho consultivo e ser vendido o Vasco da Gama. E o nosso adversário está com medo da nossa potência financeira do Vasco, não esportiva, porque às vezes o time tem uma potência financeira e esportiva não tem, entendeu? Mas vamos ver. O Vasco está com um time muito bom, está com um reserva muito bom. O Vasco hoje tem elenco para poder botar 2 times e está jogando. Valeu, galera. Então, Vasco e Santos hoje, vamos ver o jogo. A torcida do Santos está complicado. Quem for no estádio hoje, cuidado. Se o Vasco fizer gol, alguma coisa acontecer, confronto entre torcida do Santos com o Corinthians, com os policiais, entendeu? É perigoso, mas Vasco da Gama hoje. Vasco hoje de vitória. Certeza absoluta que eu vou dar o meu placar. 3-1 Vasco da Gama ou 3-0 Vasco da Gama. Por que eu estou falando 3-1? Porque eu estou lembrando do time do Diniz. E o time tem um requisito do time do Diniz. Mas eu vou botar 3-0 porque hoje nós estamos com um técnico que vai segurar na defesa. E aí vai jogar no contra-ataque. Então não vai passar gol no Vasco da Gama. Valeu, galera? Então, para mim, 3-0 Vasco da Gama. Valeu, galera? Canal Cardeal da Colina. Se inscreve no canal que não paga nada nesse canal. É totalmente de graça. Se inscreve lá, galera. Me ajuda aí. E outra coisa, além disso, comenta geral com esse assunto que eu comentei hoje para vocês. Valeu, galera. Fui, galera. Não esqueça de não escutar as outras torcidas. O Vasco está crescendo. O Vasco vai ser vendido esse ano. Marco Lamarca está comprando o Vasco da Gama. O Vasco vai ser um grande time. Valeu? Fui.